Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula que tem como objetivo de fazer aprender e se sentir capaz de ensinar o verdadeiro Pilates clássico. Sou Vanessa Mello, diretora de formação do Pilates Zone, idealizadora do projeto Chá com Joe, do projeto 939, autora do livro Pilates Kids e de diversos livros digitais. Juntamente com Lara Pacheco, criadora do maravilhoso curso de imersão em Pilates clássico, o Atravessando a Ponte, entre outros cursos online. Para quem é essa aula? Para professores de Pilates contemporâneos que querem aprimorar a técnica, garantir resultados consistentes para seus alunos. Para professores que querem ter mais confiança no seu trabalho e serem reconhecidos pelo que fazem. Para quem deseja desenvolver um verdadeiro filtro de informações, evitando se perder por caminhos inúteis. Para aqueles que querem selecionar melhor o seu público e com isso valorizar ainda mais o seu trabalho, podendo pensar em cobrar mais por seu serviço. E para quem não é essa aula, ela não é para professores que não desejam seguir o método original de Joseph Pilates, não é para aqueles que não desejam sair da famosa zona de conforto, sabendo que é preciso dedicação para alcançar o sucesso, não é para aqueles que enxergam o método Pilates apenas como um pacote de exercícios para fortalecimento ou alongamento, sem um pingo de curiosidade a respeito da lógica do mesmo. Também não é para quem ouve alguém compartilhando suas possíveis transformações pessoais e ou profissionais que esse encontro com o método original de Joseph Pilates provocou e sequer se comove. Sabe? Também passei por isso, também estive neste lugar. Mas no lugar da curiosa, no lugar da insatisfeita, daquela que corre atrás. E no fundo foi assim que sempre ocorreu. Minhas transformações eram as transformações do Pilates Zone, como empresa, comunidade, como instituição de ensino. Nosso método de ensino reconhece os 3 modos de aprendizado em 3 tipos. O visual, quando demonstramos, desenhamos. O sinestésico, quando utilizamos o nosso toque para ser entendido, o famoso hands-on. O auditivo, o preciso e conhecido comando verbal. Pensar no método Pilates, pensar em atravessar uma ponte através do método Pilates, me leva a criar uma analogia como se tivéssemos que realmente atravessar do lado em que nos encontramos para o lado em que teremos uma profunda compreensão dos ideais de Joseph Pilates, através de seu incrível método criado como contrologia. Se dividirmos a sequência dos 34 exercícios de Joseph Pilates no mat em 3 níveis de dificuldade, teríamos básico, intermediário e avançado. Os movimentos são construídos na base e os padrões de movimento acabam sendo replicados de formas diferentes e com graus de exigência cada vez mais complexas. Para que você entenda de forma simples e direta, se eu olhar para a sequência inteira e retirar, eliminar todos os exercícios considerados como avançado, que se encontram de forma espalhada ao longo dos 34 exercícios, e mantiver a ordem dos exercícios que restaram, eu fico com a sequência intermediária. Caso eu retire todos os de nível avançado e também os de nível intermediário, me resta a sequência básica, entende? Tanto que se eu pegar como exemplo os 3 primeiros exercícios originais, na ordem da aula completa de mat, eu fico com o 100, o roll-up e o roll-over, onde os 2 primeiros são considerados básicos, 100 roll-up, e o último, o roll-over, considerado como avançado, mesmo estando localizado no início da aula. Vamos utilizar aqui alguns recursos pedagógicos de aprendizagem para que você consiga compreender na prática, através desses 3 primeiros exercícios. Então, vindo para a prática, o que a gente tem para expressar através desses 3 primeiros movimentos, o 100, o roll-up e o roll-over, e as conexões entre esses 3 movimentos, para que seja compreendido aqui de uma forma mais clara, através da nossa pedagogia, o que a gente precisa saber. O 100, sendo o primeiro exercício de ativação, é o nosso despertar, é a nossa motivação inicial, é o nosso combustível para começar a aula, tanto que eu costumo declarar, se você ultrapassar o 100, você ultrapassa qualquer coisa na sua vida, porque ele é aquilo que te encoraja. Deitar no colchonete, no mat, e ultrapassá-lo já é o teu grande desafio. Então ele não é um exercício simples, ele é um exercício que é como se fosse o grande boom do método para dar o início, para chacoalhar o corpo literalmente. Né? Então o que a gente precisa saber do 100 é que ele é um exercício em que para a gente realizá-lo com ativação, a gente precisa simplesmente se conectar dessa forma em que braços e pernas alcançam sentidos longe do centro e o
nosso centro, o nosso abdômen é o que ancora o nosso exercício. Muita gente conhece o exercício adaptado de diversas maneiras, com ritmos diferentes, com respirações diferentes, quando no fundo a única coisa que a gente precisa saber é que é um exercício em que a gente conecta a nossa força posta, imagina nossas setas de ativação indo para longe do corpo, para longe do nosso powerhouse, para longe do nosso centro. Então essas forças de ativação que vão motivar o movimento em si. Então nós vamos entrar em conexão para realizar os nossos pumps. E os nossos pumps têm um ritmo preciso, a respiração é precisa. Então a gente inspira em 5 pumps e solta o ar em 5 pumps. E eu vou demonstrar uma vez aqui. Então, a quantidade que nós fazemos de pumps nesse exercício são 100 batidas, por isso que o nome do exercício é 100, que significa 100 em inglês. Então, 100 batidas fazendo com que a gente consiga chacoalhar o nosso corpo, o nosso sistema cardiorrespiratório através de 10 ciclos respiratórios. 5 batidas durante o tempo de ins, 5 batidas durante o tempo de expiração. Uma vez que a gente encerra esse ciclo com as 100 batidas, com os 100 pumps nos braços, a gente analisa e a gente para observar qual é a parte fixa do nosso movimento, qual é a parte móvel. Então, analisando dessa maneira, se eu fosse um objeto pausado, então eu tenho aqui parte fixa, todo o meu tronco e membros inferiores, parte móvel, membros superiores, exclusivamente. Então a gente vai estar bombeando o nosso corpo, bombeando através da respiração e da circulação, através dos pumps dos braços, tá? Uma vez que a gente encerra esse exercício, a gente entra no nosso roll-up, né? A gente entra nos primeiros movimentos de alongamento do corpo. Roll-up, roll-over. Então a gente vai primeiro para o roll-up. Então a gente já incentivou o nosso corpo a iniciar essa elevação através do 100. Quando vem o roll-up, a gente já iniciou uma parte dela, né? Então agora a gente mantém a nossa perna firme e eu posso utilizar aquele cinto de segurança, tem várias adaptações, mas a gente vai simplesmente colocar toda a nossa conexão de centro, de membros inferiores para longe também do centro, para que a gente consiga subir em conexão com o powerhouse e realizar essa força em oposição. Quais são as forças em oposição que eu tenho aqui? Saindo das minhas pernas para longe do meu centro, os meus braços e a coroa da minha cabeça indo também no mesmo sentido e o powerhouse indo para o sentido oposto. Isso faz com que eu potencialize a minha C-curve, potencialize a minha curva em C, ou seja, eu cresço a minha coluna, porém em curva. Eu aumento o meu round. Então não é um round achatado, é um round crescente. Então eu faço esse movimento aqui e vou descendo controladamente sem que eu me perca nessa descida. E vou realizar esse movimento 3 a 5 vezes, por exemplo. Uma vez que eu finalize o roll-up, onde eu tinha os membros inferiores de forma fixa e vou rolando o meu tronco com membros superiores, então o que eu tenho agora é o contrário. É essa mesma flexibilidade, esse mesmo movimento em C, só que mantendo a parte superior do meu tronco fixa e elevando e movendo através dos meus membros inferiores. Então vamos fazer isso daí através do rollover. Então rollover é a mesma coisa. Nós podemos manter, se tivermos um low mat, um high mat como esse, que temos os handles, que temos o cinto, a gente pode utilizar todos esses recursos, mas se eu tenho aqui, eu posso colocar os meus braços nessa posição. Caso eu não tenha, eu posso manter os meus braços em chest expansion, que é a expansão torácica, é esse pressionar dos membros superiores contra o colchonete, sem necessariamente arquear minha coluna. Então, mantendo fixo o meu powerhouse mais uma vez nesse momento como âncora, apesar de que ele também vai sair do movimento aqui, sair do plano. Então, o que a gente vai fazer é, eu mantenho fixo e eu vou começar o movimento
através daquela elevação dos membros inferiores que acabaram de acontecer, né? No 100, então a gente já motivou, as conexões dos movimentos vêm a partir daí. E daqui a pouco eu vou explicar de uma maneira diferente como que a gente pode fazer essas conexões como um todo, tá? De uma maneira bem visual. Então, rollover, eu me conecto com o meu centro, eu retiro as minhas pernas do solo, ativando para longe e subo. Vou manter a minha C-curve na mesma e vou conseguir mobilizar a minha coluna na descida, como fizemos no roll-up. E vamos novamente. Mantenho a minha C-curve e venho mobilizando a minha coluna. A parte fixa agora é a minha parte superior do tronco, entende? Então eu vou fazer três vezes em cada sentido para que a gente possa compreender esse movimento também. Então, fazendo assim, ou fazendo com os braços aqui, eu vou estar incentivando a mesma elevação dos meus membros inferiores para longe, antes de ir no over. Então, esse mesmo movimento que eu faço aqui, de nível básico, é o que eu acabo encontrando lá no avançado. Mesmo que seja o terceiro exercício, ele vai sendo construído ao longo do sistema e ele vai conseguir se transformar aqui. Esse mesmo round é o mesmo round que eu preciso e que eu construo lá no básico. Então, eu trabalho essa mobilidade do tronco, essa mobilidade da coluna, para que eu faça futuros movimentos, que eu compreenda dentro do sistema o que é que vai ser construído. Eu vou fazer um comparativo simples, rápido também, e aí eu pauso para poder encaixar esse comparativo através de desenhos, dos meus rascunhos. Estou mostrando esses 3 exercícios, a conexão que existe entre eles e a conexão que existe deles para com os outros exercícios do sistema, tá bom? Então a gente se encontra já já. Então bora lá. Conforme prometido, vamos às explicações através de mais um modo pedagógico visual, né? Então um modo de aprendizagem visual. Então, vindo aqui aos meus rascunhos, bora começar com o 100, que foi o primeiro exercício que a gente falou. Independente de qual seja o seu posicionamento, aqui o 100 ele é o primeiro. Ele vai sempre ser o despertar para aquecer, para motivar, para preparar, reconhecer, acelerar, de repente conectar. E no fundo tudo isso vai trazer ao fundamento a intenção do Return to Life, do retorno à vida de Joseph Pilates. Então 100 é isso, tanto que a gente fala, já falamos sobre isso, sobre ultrapassar o 100. Se você ultrapassa qualquer coisa na vida, que é a tua primeira atitude, é o teu boom, né? E quando a gente finaliza o 100, a gente já inicia com o roll-up, que é o rolar para cima. No futuro muito próximo, né? Se a gente já aprendeu a elevar parcialmente aqui o tronco para execução do 100, a gente consegue agora dar continuidade elevando esse tronco por completo. Então, lembrando que é aquele movimento de flexão de tronco, é aquele movimento em que você vai mobilizar a coluna, flexibilizar a coluna com a parte fixa nos membros inferiores e a parte superior do tronco que vai subir. No futuro, quando a gente começa a conectar as peças, o roll-up é o futuro neck pull. Quando a gente vem também aqui para o nosso roll-up, numa parte final do roll-up, a gente começa a visualizar aqui pelas figurinhas que ele é um futuro teaser, que já foi trabalhado e que vai desenvolver um open leg rocker e que lá na frente, tudo isso com essa flexibilidade também, vai desenvolver um perfeito rollover, que é o terceiro exercício que a gente vem agora, né, para entender o roll-up sendo para um sentido, o rollover sendo chacoalhar exatamente no sentido contrário. Então, para a gente fechar aqui no nosso rollover hoje, como que a gente chegou aqui? Começamos com as ativações do 100. Então, a gente tinha como parte móvel apenas os membros superiores, parte fixa, tronco por completo com membros inferiores. Começou, esse é o boom do 100. A partir daí, vamos mobilizar com a parte fixa nos membros inferiores e a parte móvel, a parte totalmente superior do tronco, em nosso roll-up, em nosso rolar para cima. Em seguida, a gente vem para o rollover. Então, nesses 2 primeiros alongamentos de toda a sequência, a gente vem agora invertendo, onde a parte fixa se torna
a parte superior do tronco e a parte imóvel se torna os membros inferiores. A partir daí, pensando na nossa metodologia, no nosso método, onde a gente desenvolve e traz esse modo de aprendizado através do visual, do auditivo, do sinestésico, a gente vai dar uma continuidade agora para que vocês consigam compreender, para que você consiga compreender de que maneira a gente consegue alcançar a parte auditiva através dos comandos verbais e a parte sinestésica através da aplicação de um bom hands-on em cada um desses 3 primeiros exercícios. De que maneira a gente pode compreender agora o que foi visto aqui de uma maneira visual, tanto na demonstração quanto nos desenhinhos, de que maneira a gente consegue agora perceber e fazer com que o aluno que tem um modo de aprendizado mais auditivo, ele pode ser alcançado. Então, é aí que entram as práticas dos comandos verbais, né? Então, através do comando verbal, a gente vai fazer com que o aluno entenda. Vamos imaginar, eu estou só dando comando para que este corpo ele consiga realizar o movimento. Então, vamos colocar os braços no sentido das pernas e elevar as pernas para longe. Não necessariamente para cima, mas direcionar para longe. Uma vez que seu corpo esteja em devida ativação, vamos realizar os pumps nesse ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. Solta, 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 solta. 4. Solta, 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 solta. Sabe? Então esse é o comando verbal para que a pessoa compreenda de que maneira ela vai estar realizando o 100. Então existe uma maneira de você conduzir para que o aluno compreenda o ritmo, a ativação, o que ele tem que fazer quando inspira, quando expira. Na hora da gente ir para um roll-up, então vamos manter os nossos pés em flex. Eles podem estar em ponta ou em pilar de resistência. Eles podem estar em flex numa posição de V pilates, né? Em pilar de resistência também. Ou eles podem estar em flex no neutro. O importante é que você consiga entender que tem uma seta, um vetor força saindo dos seus calcanhares ou pelos seus calcanhares para longe do centro, para longe do corpo. Enquanto que os braços que podem começar aqui pelo teto, né, dirigidos ao teto ou aqui atrás, eles vão simplesmente ser guiados até o sentido das pernas, de maneira que você compreenda que o corpo vai começar a encontrar a posição de sentada. Quando a gente encontra a posição de sentada, dirigir a coroa da cabeça, o topo da cabeça, como se fosse uma terceira mão. E as 3 mãos, essas 2 e a da cabeça, tentar alcançar lá no sentido dos pés, enquanto que as costas vão no sentido contrário. Então, esse é um comando verbal e vai descendo articulando vértebra por vértebra. Assim como a gente dá um comando verbal a respeito do rollover, então, simplesmente o início aqui do rollover, vou estar pressionando os meus braços aqui em chest extension. Elevo as minhas pernas para longe, afundo aqui o meu powerhouse para que eu compreenda essa ativação. É ele que vai ancorar inicialmente o meu corpo. Provoco esse chest extension e vou elevando as minhas pernas para cima e por trás da cabeça. Então ela vai lá para trás, alcançando ou paralelo ao chão ou até os pés. Dessa forma, a gente afasta as pernas, entra com os pés em flex e vem descendo. Essa é uma das maneiras de realizar o movimento. Vem descendo também, articulando a coluna vértebra a vértebra, junta as pernas para recomeçar. Então essas seriam as formas e conduções para que a pessoa que tem um modo de aprendizagem mais nato dentro dela, ela consiga, através de um bom comando verbal, entender como é a sequência do movimento, as ativações, o que ela precisa sentir naquele exercício. Se for um hands-on, que é a parte mais sinestésica, aquela pessoa que precisa sentir o movimento. Se ela não entendeu comigo fazendo a demonstração, se ela não entendeu através do meu comando verbal, como é que eu vou fazê-la entender através do sinestésico? Né? Então, vamos imaginar que o aluno no 100, ele está aqui e ele não consegue compreender com essa perna tão lá embaixo. Então, eu posso pedir para que eu me localizo aqui diante dela e ela apoie as suas pernas e os seus pés na minha coxa. E eu peço para que ela simplesmente eleve o tronco e dirija as mãos no meu sentido, no sentido da parede nela. E ela realiza os pumps e eu vou pedindo para ela realizar esses pumps, enquanto que as pernas dela estão apoiadas lá. Eu posso vir eventualmente, se ela tiver um suporte aqui nas pernas, ou se simplesmente ela mantiver as pernas baixas,
eu posso incentivá-la na elevação aqui atrás e mostro para ela qual é a elevação ideal. Não é aqui e nem é aqui, tensionando a cervical. Então, eu mostro para ela onde é o ponto-chave para que ela se conecte. Muitas vezes é melhor fazer um 100 com as pernas apoiadas e o corpo devidamente ativado do que fazer um 100 que seja com as pernas aqui caindo, a cervical tensionando e a pessoa se perde do seu centro. Então, um bom hands-on é aquele que vem para incentivar o aluno que vai fazer e realizar a C-curve. Ele precisa entender qual a ativação. Então eu digo, as minhas mãos estão aqui nas tuas costas, nessa posição. Empurra as tuas costas contra a minha mão. Mais um pouco, mas continua dirigindo a tua cabeça e os teus braços lá para frente, sem elevar o teu ombro. Encaixa bem, mas mantém esse crescimento da C-curve enquanto todo o corpo está sendo ativado para frente. Então as mãos nesse momento vão incentivar essa ativação em força oposta. Two-way stretch, braços e pernas num sentido, as costas no outro. E esse é um grande segredo dentro do método Pilates de Joseph, que é o two-way stretch. É o alongamento em dois sentidos, né? Então é essa força em oposição. Então é dessa maneira que o nosso corpo cresce, é dessa forma que o corpo encontra o equilíbrio entre flexibilidade e força. Então, através de cada um dos exercícios, a gente estudando detalhadamente cada um deles, a construção deles, a motivação, as modificações, as adaptações, de que maneira a gente vai montando esse quebra-cabeças para compreender o que vem depois do 100 até finalizar lá no push-up. Que tipo de construção é necessária para que a gente alcance o objetivo final de Joseph Pilates, que é realizar os 34 exercícios com uma fluidez que represente um corpo funcional, que represente um corpo independente, autônomo, como ele pregava. Então, se você ultrapassar o 100, você ultrapassa qualquer coisa na sua vida. Então essa é a melhor maneira de Joseph Pilates trazer o verdadeiro sentido do Return to Life. Deita nesse colchonete e ultrapassa o teu 100. E o que pretendemos com essa travessia através do método Pilates? Literalmente te fazer criar intimidade com o método, através das lentes do criador da contrologia Joseph Pilates. Um curso totalmente digital para que seja consumido em seu tempo, com todo o conteúdo pré-gravado e disponível de forma completa, atravessando a ponte através dos 3 níveis, básico, intermediário e avançado. O valor de R$ 397 inclui as apostilas completas da nossa formação e as aulas de todo o nosso conteúdo pedagógico que envolve o método Pilates, além de todas as fichas de acompanhamento dentro de nossa metodologia exclusiva, unindo os 3 modos de aprendizagem reconhecidos. Como bônus, resolvemos incluir de uma forma única, para um aprendizado extraordinário e incomparável, aulas guiadas, conduzidas no MET nos 3 níveis, estimulando seu lado visual e motivando o sinestésico de aprendizado, audioaulas de comando verbal, estimulando o teu modo auditivo de aprendizado, aulas exclusivas de adaptações e modificações de forma construtiva dentro do MET Pilates, aula de MET com Magic Circle, a famosa aplicação da sequência do Reformer no MET em seu nível básico e, por último, o lindo projeto MET Inspirador. Como o nome diz, vem para inspirar. Não existe nada igual. Vem, atravessa essa ponte através do MET Pilates. Caso coloque o pé na ponte e sinta que não é para você, também não se preocupe. Você tem uma garantia de 7 dias para simplesmente declarar: não é para mim. O cheiro, nos encontramos na ponte.